Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui para falarmos do nosso gigante da colina nessa noite de quinta-feira, finalzinho do mês de janeiro de 2025. Tivemos jogos aí nessa noite de quarta-feira, nosso Vascão que venceu, né? Deu bacalhau diante da equipe do Maricá. O Volta Redonda também venceu, fez a parte dele com isso, né? Colocou aí pimenta, né? Tempero no confronto do próximo sabadão. Vasco e Volta Redonda se enfrentam lá em Cariacica, no Espírito Santo, pelo Campeonato Carioca, né? Então o que acontece? Essa partida nada mais, nada menos que vale a liderança do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, tá, gente? Olha só, nesse conteúdo de agora, eu peço para você nos acompanhar até o final. A gente vai falar aqui sobre muita coisa importante, sobre o setor de ataque do Vasco. Atualização sobre Rony, não vem para o Vasco, vou explicar por quê. Vocês devem estar tomando conhecimento, ou não, porque alguns lacradores não querem falar agora, né? Enfim, vamos falar sobre Brian Rodrigues, Dimitri Payet, Felipe Coutinho. Tá, meus amigos? Vamos falar também aí sobre Vasco da Gama SAF, imbróglio na justiça. Vamos falar também sobre aniversariante do dia, ilustre aí, eterno ídolo aqui do nosso... Ídolo é uma palavra muito forte, né? Eternamente em nossos corações, dos torcedores do Vasco da Gama, né? O Juninho Pernambucano, Romário, né, meus amigos? A gente vai falar também, é claro, sobre São Januário, entre outros assuntos. Então vamos embora, vem comigo que está começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é o seguinte, logo de cara, só aqui um comunicado muito importante para vocês aqui que nos acompanham, que nos assistem, que nos dão audiência, vocês que são nossos companheiros aqui todos os dias no nosso canal, e você também que está chegando agora, enfim, só para ficar o registro para vocês, tá? É com muito pesar no meu coração e muita tristeza que eu venho comunicar a vocês que a partir de amanhã, tá, a gente não vai ter mais 2 vídeos por dia, a gente vai fazer apenas um conteúdo por dia. Por que isso, Álvaro Silva? Vai deixar a gente, vai abandonar? Galera, o que acontece? Eu tô com muita correria na minha vida pessoal, tá? O YouTube, de certa forma, a plataforma, vem me dando uma boicotada daquelas aí, né? A gente coloca no horário, faz certinho, aí uma semana vai bacana e na outra semana já dá uma atrapalhada, não sei o que está acontecendo, tá, rapaziada? Então o que acontece? A gente acaba se esforçando demais para colocar 2 vídeos por dia e acaba não tendo aquele êxito que a gente esperava. Então o que eu vou fazer? Vou voltar à forma original do nosso canal. Um vídeo todo dia. Tá? Um vídeo todos os dias ali, sempre na parte da noite, para a parte ali da madrugada, finzinho da noite, 9h30, 10, 10h30 da noite, toda noite, às vezes no início da madrugada. Vai ser assim, quando surgir notícia importante, extraordinária, que realmente vale a pena, aí a gente faz um plantão aqui. Tá, meus amigos? Me desculpem, mas eu conto com a audiência de vocês. Caso o engajamento da rapaziada for aumentando, a audiência for aumentando, a gente se desdobra, a gente tenta fazer uma engenharia aqui no nosso tempo, né, para conseguir voltar a gravar 2 conteúdos, mas tá realmente difícil. Tem dia que eu não consigo gravar o Expresso News, tem dia que eu não consigo gravar o Madruga Vasco, aí fica uma coisa, que fala que vai fazer, acaba não fazendo. Eu gosto de ter compromisso com você, telespectador Cruzmaltino e Cruzmaltina, tá, galera? Agora, logo de cara, vamos começar falando aqui de 2 aniversariantes. Calma, já vou falar do mercado da bola já, não vou enrolar vocês, tá? 2 aniversariantes. O primeiro deles foi o Romário, né? Ele fez aniversário ontem, né? Baixinho Romário aí, mais de 1000 gols na carreira, né? Arrebentou com a camisa do Vasco. Parabéns, Romário. Tamo junto, baixinho. Rapaziada, esses dias teve um jogo de society, acho que foi sábado passado. Amigos do Romário e amigos do MC Pose, né? O time do Romário ali deu aula, deu show, só tinha craque, viu? Djalminha, né? Vários jogadores ali muito, muito bons de bola. Um abraço então para o nosso querido Romário. Um que está fazendo aniversário hoje, nessa quinta-feira,
é o Juninho Pernambucano, gente. Isso mesmo, nosso reizinho da colina. Está completando 50 anos no dia de hoje. Com a camisa do Vasco foram simplesmente 393 jogos, 76 gols. Meus amigos, 72 assistências. Olha os números do cara, né? Então são aí, ó, praticamente 150 participações em gols em 393 jogos, né? Aí a gente vê hoje em dia aí a diretoria do Vasco tentando trazer jogador aí que joga 50 jogos, tem 5 participações em gols. Eu fico só vendo isso, né? Mas enfim, Juninho Pernambucano tem 6 títulos com a camisa do Vasco. Não é título de pouca expressão não, viu? São simplesmente nada mais nada menos que 2 campeonatos brasileiros, uma Libertadores das Américas, uma Mercosul, né? Um campeonato carioca e uma Copa Rio-São Paulo, né? Que era o torneio Rio-São Paulo aí, que é mais difícil que o campeonato carioca, porque o torneio Rio-São Paulo você pega os grandes do Rio, mais os grandes de São Paulo e mais alguns outros ali, né? Então o Vasco conseguiu aí, no caso o Juninho Pernambucano conseguiu aí vencer esses 6 títulos com a camisa do nosso Vasco da Gama, tá, galera? Então meus parabéns para o nosso querido reizinho, né? Nosso ícone da camisa 8 do nosso Vasco da Gama, exímio cobrador de falta, né? Naquele Mundial contra o Real Madrid meteu-lhe um golaço, aço, né? Uma pena que o Vasco acabou perdendo ali nos pênaltis, né? Uma pena, um crime pro esporte aí mundial, o Vasco ter batido 2 vezes, né, em finais de Mundial de Clubes, né? Uma vez contra o Real Madrid e a outra ali contra o Corinthians, né? Todo mundo se lembra aí, aquele pênalti que o Edmundo perdeu, né? Mas, poxa, é muito triste, mas vamos lá. Vida que segue, vamos torcer para que um dia a gente tenha um Vasco campeão novamente, que a gente consiga foi bom, falei igual o professor Luxemburgo, que a gente consiga chegar novamente, né, a disputar títulos nessa magnitude, é claro, né, que condizem aí com o tamanho do nosso gigante da colina, são títulos aí a nível América do Sul e a nível mundial. Agora, meus amigos, mudando de assunto, vamos começar falando aqui do mercado da bola, tá? O atacante Rony deixou o Palmeiras, a informação veio na madrugada de ontem para hoje, através do André Hernan, jornalista do Grupo Globo, né? Através do seu arroba, André Hernan afirmou então que Rony deixou o Palmeiras para acertar com o clube do Catar, tá, gente? Isso mesmo, Rony não joga mais com a camisa do Palmeiras e não joga no Brasil, pelo menos por agora, porque o Rony tá aí, ó, de malas prontas e ó, vai lá pro mundo árabe, né? Ganhar muitas doletas, né? Muita grana, aquela coisa toda, né? O Rony vai jogar lá, né? Vai ganhar muito dinheiro. E não tá errado, não. Não tá errado. Eu, se eu fosse jogador de futebol, se eu já tivesse ganho Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Recopa, tem uma proposta do mundo árabe para ganhar muita bala, rapaz, eu ia sem olhar para trás. Sem olhar para trás, né? É uma pena, não veio para o Vasco, porque ele queria ser valorizado. Os clubes não quiseram pagar o valor que ele queria, ele foi ganhar grana lá no Catar, tá, gente? Agora, se tratando aí de Brian Rodrigues, é o seguinte, a gente tomou conhecimento ontem de que o Vasco fez a cartada final para tentar a contratação de Brian Rodrigues. Brian Rodrigues, ele segue sendo aí a prioridade, o number one, né? No caso ali, o cara ali para chegar para a diretoria do Vasco, para chegar agora nessa janela, seria o presente aí para o torcedor do Vasco para a temporada de 2025. Sabe aquele presente atrasado? Chega o Natal, seu pai, sua mãe, enfim, seus avós, estão meio agarrados ali, uma dívida aqui, conta aqui, reforma na casa, coisa e tal, devendo um monte de coisa ali, aí não consegue te dar aquele presente de Natal maneiro que você queria. Você merece, você estudou, passou de série, obedeceu, comportou, foi bem no cursinho, tá indo bem na escolinha de futebol, merece aquele presente de Natal, mas não rolou. Aí passa um tempo, né, 1 mês, 2 meses, você chega em casa assim, pum, tá lá, né? Pois bem, o Brian Rodrigues seria tipo isso, né? Seria aquele presente de Natal que a torcida do Vasco merece, atrasado, né? Então a diretoria do Vasco está tentando a contratação dele. A gente sabe que o Vasco teria sinalizado ali 6,5 milhões de dólares no primeiro momento para tentar adquirir 60% dos direitos econômicos de Brian Rodrigues. O América do México não gostou desse valor. A gente tomou conhecimento na noite de ontem que supostamente o Vasco teria aumentado a pedida, subido esse sarrafo, aumentado a proposta. Eu até falei para vocês ontem à noite que há quem diga que esse valor seja na casa de 7 milhões de dólares.
não posso afirmar porque eu não tenho o telefone do Pedrinho, nem do presidente do América do México para confirmar isso para vocês, mas a informação que nós temos é que o Vasco realmente aumentou a proposta aí na mesa, fez uma cartada final para tentar contratar o Brian Rodrigues. E olha só, informação que está circulando em todas as redes sociais é o seguinte, é de que o Vasco vai esperar só até amanhã, até domani, anche domani, até sexta-feira, aí dia 31 de janeiro, é o tempo limite. Se o América do México não responder ou responder negativamente, o Vasco não vai voltar a insistir nessa situação, pelo menos no primeiro momento, né? Vai que tem uma negativa amanhã, mas os caras falam, mas se colocar isso aqui, a gente fecha. Aí quem sabe no sábado ou na segunda dá negócio. A gente não sabe, mas no primeiro momento o Vasco deu para eles o ultimato. Falou, que a gente tem na mesa, é isso aqui, tá aí para vocês verem. Se gostar, retorna a ligação que o jogador vem para o Brasil jogar no Vasco. Então vamos ter que esperar ansiosamente, né? Acompanhando, atualizando página de notícias lá do futebol mexicano, página de notícias do Vasco durante todo o dia, a noite de hoje, de amanhã, para ver o que vai dar nesse desfecho, né? Porque o Brian Rodrigues é o número 1, aí ele é a prioridade, né? Então vamos lá, vamos torcer para que sim. O Álvaro Lloyd Augusto não é prioridade e seria um nome para chegar para compor elenco, tá? Seria um nome para chegar ali para disputar a posição com o Adson. O Adson seria o ponta direita titular para a temporada. O Lloyd Augusto chegaria para tentar ali colocar fogo na disputa ali pela vaga ali, né, de atacante pelo lado de campo, do lado direito do setor de ataque do Vasco. E para o lado esquerdo seria então o Rayito, né, assim como ele é chamado, né, o pequeno raio, né, lá no México, né? O nosso Brian Rodrigues. Nosso foi bom, né? Tomara que seja nosso mesmo, né? O uruguaio de 24 anos, Brian Rodrigues. Vamos aguardar essa parada aí, né? É uma proposta considerada boa, a proposta do Vasco. O Brian Rodrigues gostou da proposta, né? Tem que agora ver se o presidente lá do América do México vai dar o ok, né? Vai dar a canetada ali, vai passar o Pix pro Vasco fazer aí o pagamento. Há quem diga que o Vasco teria proposto um parcelamento, eles querem esse valor aí em menos vezes, coisa e tal. Não sei, vamos aguardar para a gente ver o desdobramento dessa situação. Uma outra situação também é que aquele atacante lá, o Lucas Braga, né? Lá do Santos, acertou ali com o Vitória da Bahia, né? Isso mesmo, ufa, né? Foi anunciado pelo Vitória da Bahia. Tem jornalista afirmando, eu não posso dizer porque eu também não tenho o telefone do Soteldo, do Santos, nem do Pedrinho, tá? Comigo o papo é reto. Tem jornalista por aí afirmando de que o Vasco teria sondado a situação do Soteldo, mas os valores seriam muito altos, né? Então, deixa pra lá também, gente. O cara faltou muito respeito com o Vasco, sabe? Não sei também até que ponto. Apesar dos apesares também, que o Maurício Lemos teve toda aquela novela no passado com o Vasco, que agora chegou, é bacalhau, tá muito feliz, mandou recado pra torcida, falou que não tinha melhor lugar para ele ter vindo, né? Então, futebol tem essas coisas também, né? Vamos ter que aguardar aí, tá, gente? Agora, olha só. Se tratando aí de renovação, Dimitri Payet está muito perto de chegar num acordo com o Vasco, sinalizou que está disposto ali a dar uma reduzida no seu salário mensal, nos seus vencimentos mensais, junto ao Vasco da Gama, e o Vasco está pretendendo montar um projeto sul-americano aí para os craques, né? Para o Payet, para o Coutinho, não só para os craques, mas para todo mundo, porque eles não entram sozinhos em campo, né? Eu acho erroneamente quando os caras botam na manchete que é projeto Libertadores para o Payet, não, é sul-americano para o Payet, não, porque o Payet não joga sozinho. O Payet não defende igual o Léo Jardim defende, o Payet não tira a bola igual os zagueiros tiram, né? O Payet não corre igual os volantes correm, igual os extremos correm, não mete gol de cabeça igual o Verratti mete, né? Então, tipo assim, o Payet é muito craque, mas não joga sozinho. É ele e mais 10 jogadores no time, né? Então, a diretoria do Vasco está preparando aí um plano, né, sul-americano, um projeto sul-americano para o time do Vasco nessa temporada, e o Payet seria aí a cereja, né? O coadjuvante ali, o protagonista, perdão, falei errado. O protagonista, né? O coadjuvante é quando não aparece muito. O protagonista é o principal. E o Payet seria ele o protagonista desse projeto sul-americano. Ele, é claro, ao lado aí do nosso Felipe Coutinho. Já pegando a deixa, Felipe Coutinho já abriu conversa juntamente ao Vasco para renovar o seu contrato. O Vasco já, inclusive, deve iniciar as tratativas junto ao Aston Villa para tentar aí estender o contrato de empréstimo, vínculo junto ao Felipe Coutinho. Aí tem jornalista lacrador dizendo assim, porque o Coutinho vai ter que abrir mão de altos valores para jogar no Vasco, para continuar aqui. É uma questão lógica, né, gente? Porque se ele tem contrato com o Aston Villa, e se no contrato dele é não sei quantas mil libras por mês, se ele quiser ficar no Vasco, é claro que ele vai ter que abrir mão, né, gente? É uma coisa óbvia, né?
Desde quando o Coutinho veio jogar no Brasil no ano passado, ele já abriu mão desses valores, ele já não queria jogar no Aston Villa. Simples assim. A direção do Aston Villa, a comissão técnica, não quis ele, depois que ele lesionou, não quiseram ele. Ah, não faz parte dos planos. Encostaram. Aí ele falou, não, quero jogar. Aí botaram ele lá no mundo árabe. Do mundo árabe, ele vem para onde? Veio para o Vasco. Aí do Vasco agora, o que acontece? Ele, como é que fala? Ele veio para jogar de novo. E ele veio aqui para fazer história. O projeto do Coutinho não é chegar aqui, tomar uma água de coco, comer uma meia dúzia de churrasco, dar uns rolezinhos com os amigos dele aqui no Brasil, sabe? Visitar alguns amigos dele, jogar 6 meses aqui, fazer um gol aqui, outro gol acolá, e ver o nome dele gritar na arquibancada, não. O projeto do Felipe Coutinho é muito além disso. Tá? E não é uma coisa que eu liguei para ele, não. É uma coisa que ele já falou quando ele chegou. O projeto dele é deixar o nome dele gravado na história do Vasco. Ele quer ajudar o Vasco a conquistar grandes coisas. O que é isso? É título. Coutinho quer título. Seja um campeonato carioca, seja uma sul-americana, seja um campeonato brasileiro. É muito mais difícil, mas também, né? Enfim, o Copa do Brasil, que batemos na trave ano passado, né? Então, assim, o Coutinho quer título, tá? Então é muito óbvio que ele abriu mão de altos valores ano passado para vir jogar no Vasco. Claro que ele abriu mão, né? E é muito óbvio que ele vai ter que abrir mão agora para continuar. Porque ele ainda tem contrato com o Aston Villa, ele ainda é jogador do Aston Villa. E o contrato dele com o Aston Villa é alto, é um contrato gold ali, a nível Premier League, a nível, né, jogador caro da Europa. Então uma vez que ele decide sair do Aston Villa lá na Europa, na Inglaterra, na principal liga do mundo, para vir jogar no Brasil, que é uma liga ali muito competitiva, se não for segunda, é a terceira, no máximo mais competitiva do Brasil, abaixo da Premier League, né, do mundo, quer dizer, o Campeonato Brasileiro, mas assim, em termos de valores, em termos de organização, de gramado e coisa e tal, está muito abaixo ainda. Então ele já sabia disso tudo. Ele já sabia disso tudo, né? Então ele já veio para o Brasil sabendo dessa situação, tá, gente? Então, o Vasco já iniciou tratativa com o Payet, muito perto de chegar a um acordo aí com ele, e já iniciou também tratativas com o Coutinho, com o staff dele, deve iniciar também tratativas com o próprio Aston Villa, para estar aí aumentando esse vínculo de empréstimo do nosso querido Little Couto, né? O nosso querido Felipe Coutinho, tá, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui sobre a 777 Partners, tá? Olha só, a advogada, doutora Ana Tereza Basílio, nomeada pelo Vasco, pela associativa do Vasco, para estar defendendo o Vasco no arbitral, né? Fazendo parte ali no caso, não defendendo o Vasco, perdão, falei errado, fazendo parte, né? Que seriam 3 advogados que vão fazer ali a parada, né? Então a doutora Ana Tereza Basílio, ela renunciou aí, tá? A função que ela exerceria na Fundação Getúlio Vargas, né, nessa mediação entre Vasco e 777. Por quê? Porque a 777 Partners, há algum tempo atrás, ela questionou, né? Ela questionou essa questão da doutora Ana Tereza Basílio ter um certo vínculo e conhecimento ali com o Paulo Salomão, que é vice-presidente do Vasco, eles já trabalharam juntos e coisa e tal. Então ela renunciou, tá? Mediante esse questionamento da 777, tá? E olha só, os advogados aí da 777 Partners, né, no caso, estão aí debruçados no caso, por isso o caso não foi julgado essa semana, mas em breve deve começar aí esse arbitral lá na Fundação Getúlio Vargas, tá, gente? Agora mudando de assunto, se tratando de São Januário. Acontecerá aí na semana que vem, tá? Meus amigos, na semana que vem vai acontecer a primeira reunião do Conselho, tá, gente? Que vai fiscalizar a reforma de São Januário, tá, gente? Aí vão ter ali vereadores, vão ter ali a Vaninha, que é a presidente da Associação de Moradores da Barreira, membros do Conselheiros do Vasco da Gama, né? Vai ter a primeira reunião aí desse conselho que vai fiscalizar a reforma de São Januário, tá? O projeto a princípio seria para 47 a 57 mil torcedores. Isso aí também está na pauta dessa reunião. Qual será a capacidade do novo São Januário? Caso essa capacidade aumente, né, o projeto do entorno de São Januário vai passar por alterações, porque uma vez que você aumenta a construção do próprio estádio, né, o entorno todo é afetado, então vai passar por algumas alterações ali, uma vez que é aprovado ali essa mudança de capacidade do nosso novo estádio. Então, assim, primeiramente, logo de cara garantindo, né, vamos ter uma colina nova para praticamente 50 mil pessoas no mínimo. No mínimo, né? 47 mil pessoas no mínimo, quase 50 mil por baixo ali, né? Acredito eu
Se não chegar a 57, pelo menos a 53, 54, 55 mil ali, deve chegar esses números aí. É uma opinião minha, tá, torcedor? Uma opinião minha. Tá? Outra situação aqui, duas empresas já estão acertadas para a compra do potencial construtivo do Vasco. O Vasco pretende nos próximos meses acertar com mais uma para conseguir juntar aquele valor alto, aquela bala maneira na agulha, para dar início efetivamente nas obras de São Januário. Álvaro, quando é que vai começar as obras de São Januário? Pois bem, gente, depois daquele fiasco que o Pedrinho falou demais ali em novembro, dezembro, que as obras começariam em janeiro, e uma empresa que ia comprar o potencial construtivo simplesmente desistiu de comprar o potencial construtivo e a venda e a reforma não teve início, né? A diretoria do Vasco agora trabalha com cautela, então não quiseram revelar aí quando exatamente deve começar, mas a expectativa é que aconteça em meados desse ano. Então vamos lá. Era para começar no meio do ano passado, não foi aprovado, era para começar em novembro do ano passado, não aconteceu, era para começar em janeiro, fevereiro, já estamos entrando em fevereiro, não vai acontecer. Já estão jogando para maio, junho aí. Tomara que aconteça. Beleza, esperar 2, 3, 4 meses faz parte? Faz parte. Fazer o quê? Ainda mais aqui no Brasil. Tudo é passo de tartaruga. Né? Agora, desde que sai do papel, a gente tem um novo estádio. Seja em 2 anos, em 3 anos ou 4 anos. Desde que a gente tenha um novo estádio. Agora, o que não dá é ficar a vida inteira nessa palhaçadinha aí, enrolando o torcedor. Tá? Mas está andando. Tá andando a questão aí da reforma do nosso São Januário, tá, gente? Então, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês nessa nossa edição do Expresso News. Eu tô ficando por aqui e a gente se vê no Madruga Vasco, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto. Vasco!